Chicom, só um minutinho, pois é, porque às vezes a gente se conhece de vista e não de nome. A gente tem outra professora aqui que faz um trabalho muito interessante na PAI, com futsal, e aproveitar e pedir minha desculpa, pedir que ela se levante também, por favor, e aproveita e me diz seu nome. Sayonara. Sayonara, isso mesmo, tá? E era futsal, o que mais? Eu trabalho com atletismo e trabalho com natação. Você ainda está lá em Campo Grande? 17 anos na vida. Ah, pois é. Tá vendo, gente? Olha lá, mais uma para mim, para minha pesquisa, né? E aproveitar também a deixa e divulgar o livro Introdução à Educação Física Adaptada para Pessoas com Deficiência, que é da professora Ruth, ai Jesus, e da Ruth Patrícia, pois é, vai lá, Ruth, Patrícia Freitas, meu braço é curto, vocês já viram, né? O livro já é uma quarta versão. Ele foi publicado a primeira vez em 1997 e agora nós fizemos uma edição ampliada em 2009, eu e a professora Patrícia Freitas. A professora Patrícia Freitas é da Universidade Federal de Uberlândia e ela é coordenadora da classificação funcional do Comitê Paralímpico Brasileiro. Ela foi a Paralimpíada de Atenas, de Atlanta, Sydney, Atenas e Pequim como classificadora, como coordenadora da classificação. E ela trabalha com a disciplina de Educação Física Adaptada na Universidade Federal de Uberlândia. E o livro, a Graça perguntou se eu trouxe para vender. Na verdade, eu trouxe para dar de presente para eles. Não podia imaginar que seria pedido assim para vender, mas o livro da editora da Universidade Federal do Paraná é um livro de introdução, na verdade, para quem está começando, e nós fizemos o livro justamente para alunos de graduação e para quem está iniciando na área. São 4 capítulos, o primeiro fala da educação física adaptada às necessidades especiais, o segundo fala da questão da deficiência, o terceiro capítulo fala de educação física, a escola, a inclusão educacional, e o quarto capítulo é sobre desporto adaptado. Toda essa parte do movimento paralímpico, a estrutura organizacional e as modalidades, a classificação funcional, tudo isso é tratado no quarto capítulo. Então, o livro da editora da Universidade Federal do Paraná, e a gente sabe que chegando na livraria, se você pedir, eles levam uns diazinhos para conseguir, mas vem, tá certo? É isso. Olha, uma boa notícia para os alunos da universidade é que ela doou um para a nossa biblioteca, então a gente tem. Mas os outros alunos de outras instituições é só depois entrar em contato comigo ou com o Chicom e pedir a coordenadora ou coordenador que peça um nome, os dados direitinho, que a gente orienta e ele pode pedir também para a biblioteca de vocês, tá bom? Está aberta então a perguntas. Bem, gente, primeiramente parabenizar novamente, né, a professora Ruth, a professora Maria, pela excelente apresentação. Eu tive o prazer de trabalhar no CREFES, Centro de Reabilitação Física do Espírito Santo, de 95 a 99, né? Fui colega de Chicom lá de trabalho, e lá eu trabalhava na piscina. E foi uma experiência muito legal na minha vida, né? Para aprender alguma coisa sobre as pessoas que precisam de algum apoio para aprender a nadar ou para aprender a se movimentar. Eu tive o prazer de fazer esse curso de avaliador em 1996, no Rio de Janeiro, no período dos Jogos Paralímpicos, né? E infelizmente voltei de lá e não tive como utilizar essas informações, mas tem muitas fotos, tem muitos registros que eu coloco à disposição. Nessa época acompanhei também a equipe do Espírito Santo, né? E como o nosso material era tão deficitário, eu hoje poderia ser um portador ainda de deficiência maior, porque eu sou um portador de deficiência menor, de visão monocular, mas eu podia hoje ser um sequelado, porque eu fui o cidadão que teve coragem de segurar a cadeira para o arremessador de peso. Então eu fiquei sentado atrás dele segurando a cadeira. Tem uma foto até muito interessante, né? Eu faço questão de ceder esse material
tá? Para vocês. Eu gostaria de saber de que maneira a gente poderia estar contribuindo, né, para resgatar esse movimento em favor do desporto adaptado ou do paradesporto, né? E coloco à disposição parte dos atletas que já apareceram aí, têm participado das nossas competições, né, de atletismo. E eu gostaria de saber também se há uma possibilidade da gente estar reunindo um grupo para formar avaliadores, né, aqui no Estado. Eu não sei nem se eu gostaria de refazer o curso da natação, talvez eu quisesse agora fazer o curso do atletismo, né? Mas se haveria a possibilidade de a gente estar visualizando isso, né? E como está tentando organizar a federação específica adaptada, tá? Para que o Estado pudesse ter esse aporte maior. Tem mais alguém que queria fazer uma questão que a gente poderia fazer em blocos de 2 ou mais questões? Tem mais alguém? Meninas? Pergunta logo, que aí a gente faz em bloco de 2 a 3 questões. Tá, elas não têm muita semelhança não, mas vamos lá. Como foi apresentado aí, eu trabalho também com o esporte paralímpico há cerca de 10 anos. E junto com o trabalho do esporte paralímpico, eu também trabalhei muitos anos com esporte não adaptado, com esporte de alto rendimento. E com essa experiência eu vejo realmente uma diferença, como a professora Ruth falou, nos benefícios que o esporte traz para as pessoas com deficiência em vários sentidos. Mesmo a gente sabendo que a gente às vezes recebe um pouco de crítica de, enquanto a gente trabalha em um projeto onde atende só pessoas com deficiência, muitas vezes é dito que esse trabalho ele não é inclusivo, mas a gente pode incluir a partir dele, né? Onde na prática a gente percebe que se as pessoas não tivessem nesses projetos, elas estariam em casa. Então a gente pode justamente... Esses dias veio até um pai falar comigo: meu filho já faz natação na escola, ele vai muito bem, tem uma deficiência que ele falou, intelectual. E eu perguntei: mas ele vai bem? Realmente vai, está tudo certo lá. Então eu falei: não tem necessidade de ele ir para o meu projeto. O caminho natural seria ele ficar comigo e depois ele ir para a escola. Ele já está na escola, né? Mas na grande maioria das vezes esse é o primeiro caminho. E acompanhando o esporte paralímpico de rendimento, a gente participa do circuito nacional aí desde 2004, né, com os atletas, inclusive na seleção. A gente percebe justamente, eu percebo, por ter trabalhado nas duas áreas, uma diferença muito grande em como o atleta ele vê a competição no paralímpico diferente do olímpico. Tem uma socialização maior, a questão do resultado não deixa de ser importante, mas a união dos atletas é maior, né, o nível de competitividade. O que me deixa preocupado, eu gostaria de saber da professora Ruth, a gente sabe que o esporte de rendimento, independente se é para deficiente ou não, acaba criando uma série de situações, e a que mais me preocupa é aquela onde, de acordo com a classificação funcional dos atletas, assim como funciona nos esportes que necessitam de peso, né, para eu estar numa faixa de peso, eu tenho que perder peso para ficar numa categoria no judô, no boxe, enfim. No esporte adaptado, existem atletas, e eu praticamente sei disso, que preferem não melhorar a sua capacidade física justamente para que não subam de classe, né? Não foi falado, mas existe essa possibilidade, né? Para ser classificado numa classe, ele pode mudar de classe. Como é que você vê isso ao ponto onde o atleta de alto rendimento ele prefere não melhorar a sua capacidade física, ou seja, continuar com uma deficiência maior, pensando no que o esporte pode trazer para ele como resultado, dinheiro, enfim, essas coisas? Tem mais alguém? Então vamos fazer bloco de 3. Apresenta o nome, né, na hora de fazer a pergunta, e também se conhecendo. Boa tarde, eu sou Vanusa, formada aqui da faculdade, 92, e eu tenho uma preocupação que vou para a área da educação.
quando a gente coloca que agora os alunos têm que estar matriculados, né? Você vê a nossa realidade aqui do Espírito Santo, quantos alunos de Vila Velha ditos normais estão fora da sala de aula e não sabendo esses pais que se não tem sala de aula para eles, eles podem ir para a rede privada com o Estado pagando, né? Isso é lei também. Então eles fazem as leis, mas como que eles prepararam as escolas para receber? Vai ser mais um depósito? Nós estamos preparados para receber? Eu estou aqui em busca porque eu estou aflita, eu vejo com necessidade especial do conhecimento para poder trabalhar com essas crianças e trabalhar realmente, não empurrar com a barriga como muitas pessoas acham que na rede pública é feito, entendeu? Então, como eles colocam isso para a gente abrir as nossas portas e como eles nos prepararam para isso? Está preparada realmente? Então passo a palavra então para a Ruth iniciar, né, respondendo as questões. Vamos começar aqui pela primeira questão, né? Como fomentar o esporte paralímpico no Estado? Isso realmente a gente encontra bastante dificuldade. A gente vê que é geral a dificuldade do fomento do esporte paralímpico, do esporte para pessoas com deficiência no Brasil, diferentes. Não é só uma questão do Brasil, é uma questão mundial. Claro que alguns países com outro processo civilizador, como diria, né, Norbert Elias, tem programas de fomento e tem programas de apoio para pessoas com deficiência no esporte. Então, no nosso chão aqui, como é que a gente faz, né? A gente estava conversando bem isso ontem com o Chico, de que nós, na formação, na graduação, como é que a gente consegue trazer pessoas para trabalhar com a gente até consegue, né? As pessoas se encantam e querem trabalhar, mas qual é o problema depois? É a remuneração. Nós teríamos mais profissionais trabalhando na área da adaptada se realmente nós tivéssemos mais recursos, é claro. Quando a pessoa se forma, onde é que ela vai? Onde tem dinheiro, né? Eu quero ganhar dinheiro, eu preciso, na verdade. Então, ela faz uma associação daquilo que ela precisa com aquilo que ela gosta. Então, no bacharelado, existe aí uma falsa ideia, e por um tempo ela resolve, até porque eu também fui professora de academia, de que ser professor de academia vai trazer todo o glamour e dinheiro que a gente necessita. E não é, você tem um tempo. E aí depois daquele tempo você é substituído por outro. E o primeiro espaço que você vai conseguir realmente remuneração mês a mês é na escola. E a pessoa acaba caindo na escola de novo. Então ela volta para a universidade, quem fez só bacharelado volta para fazer licenciatura, que descobriu que ser personal treina. E que ser professor de academia tem um tempo. O cara precisa ser bom. Não é que não tem mercado, tem mercado. Mas o mercado é restrito e a pessoa realmente ainda, nós não damos conta ainda, porque nós temos, o personal, ele vai sobreviver em grandes cidades, né? Nas cidades menores, no quais a gente faz formação, realmente o que tem mais é a escola, né? Então o personal, ele vai ter na minha cidade, Curitiba, né? 3 milhões de habitantes, né? Com toda a região metropolitana. Quando você quer falar professor de academia, você conta nos dedos, né? São 10 grandes professores ou 10 grandes academias que realmente implica e que abarcam os professores. Então, como é que a gente vai fomentar? A pessoa vem, mas depois não tem como ficar. Então, eu estava dando a seguinte ideia: como é que a gente está tentando sobreviver lá, né, em Curitiba, para poder dar conta disso? A gente faz uma associação com a Associação de Deficientes, quer dizer, a gente faz uma parceria e a gente entra com o espaço físico, nem vocês viram ali, o menino fazendo bocha, que veio da associação. Eles não têm lugar para fazer, então a universidade tem lugar. Então a gente dá o lugar, o bolsista do projeto de extensão remunerado pela bolsa de extensão da universidade, né, o local, o material, tudo que a gente puder dar, e eles também entram com um pouco de material que eles têm e um grupo de atletas. O técnico, essa associação do Paraná, a DFP, que você deve conhecer quem está no circuito, né, que é a Associação dos Deficientes Físicos do Paraná,
ela tem um cargo remunerado para diretor de esporte. Um cargo, né? Que é o cargo do professor Darlan, que é o técnico da Seleção Brasileira de bocha. O Darlan é remunerado pela ADFP. Eu penso até que o técnico da Seleção Brasileira de Tênis de Mesa, que é o Benê, talvez seja remunerado pela associação também. São os únicos 2 cargos. Não tenho, eu tenho 2, estava contando aqui, eu tenho 2 meninas excelentes que fizeram classificação funcional, estão arbitrando, né? E que eu não consigo espaço para elas serem remuneradas. E elas têm outro emprego e vêm e fazem o trabalho voluntário, que é o que mais acontece. Nós ainda vivemos disso, infelizmente. Né? Então, nas grandes cidades ainda tem uma outra instituição que paga, e daí não tem mais. Então, o que a gente faz é parceria com a universidade para poder ganhar fôlego e poder fomentar isso. Pra vocês terem uma ideia, eu trabalho com a esgrima, né? Com a esgrima cadeira de rodas. Eu fui esgrimista, né? E fui professora de esgrima 5 anos na universidade, quando ainda existia essa disciplina de esgrima na universidade. Para eu manter a equipe de esgrima de Curitiba, que hoje é uma das maiores, né? Porque nós temos pouquíssimo, tem 4 equipes, né? A maior equipe é a de Curitiba. A gente levou 3 anos para conseguir um mestre Dharma, ou seja, alguém que não é formado em educação física, que não é do esporte adaptado, que é um mestre Dharma, ou seja, que é um faixa preta da esgrima, para ser voluntário, né? Para se encantar e ele doar duas cargas por semana para poder a gente dar conta agora do nível técnico dos alunos, dos esgrimistas. Então a gente ainda vive isso muito. Não é aqui no Espírito Santo, não, no Brasil inteiro, é desse jeito mesmo. Então a gente vai fazendo o quê? Parceria e tentando fazer trocas, até que a gente consiga realmente mudar esse quadro. Ainda nós vamos muito tempo, na minha opinião, nós vamos ainda tempo para conseguir. Nós já conseguimos muito. Hoje ter bolsa atleta, meu céu, eu sou do tempo que a gente reunia no aeroporto e entregava o uniforme para a delegação brasileira no aeroporto e vamos embora. Ninguém se conhecia. Nós temos um comitê paralímpico que é recente, veja, é recente. É de 95 a criação do comitê paralímpico. Nós já conseguimos muita coisa. Veja, o crescimento também do esporte nacional em termos de Jogos Paralímpicos se dá também com a criação do Comitê Paralímpico Brasileiro. O Brasil era regido por um único presidente. Hoje nós temos 3 presidentes, um presidente, um financeiro, um administrativo, 3 e 5 instituições pegando no pé dele. Nós diluímos o poder. E aí nós levamos 1 ano e meio, quem estava no esporte paralímpico lembra, nós levamos 1 ano e meio com tudo fechado, toda a verba travada, porque eles estavam brigando. Porque eles estavam aprendendo a resolver as coisas em conjunto. Porque era um presidente que mandava tudo, fazia tudo, decidia, na verdade ele decidia isso sozinho. Agora não se decide no coletivo. E isso é um aprendizado também. A destinação da verba, há quanto tempo nós estamos lutando para que, hoje de manhã nós falávamos de educação paralímpica, que os 2% da verba do comitê gerencia seja para a educação, seja para o esporte escolar, seja para uma educação permanente. Agora se começa a fazer. Nós tivemos o Paralímpicos do Futuro, depois nós tivemos travou o Paralímpico do Futuro, né, por problemas, etc., que daí não veio o caso. E agora nós vamos retomar rumo a 2016, o Projeto Ouro. Então, a dica que eu dei aqui, conversei assim, é unir. Quem pode dar o quê? Quem pode ajudar como? Né? Para a gente poder sobreviver até que a gente consiga ter uma base e ter melhor condição para trabalhar. Você falou de avaliação, é classificação funcional, você está falando, né? Quanto à classificação funcional, tem a professora Patrícia, que eu falei aqui do livro, que é a coordenadora da classificação funcional, que sempre está tendo essa tarefa de formar outros classificadores. A natação, o atletismo cresceu demais. Então precisa de muito classificador e precisa de muita gente mesmo para trabalhar regionalmente. Então, eu posso dizer o seguinte, professor, que a Patrícia, quanto a esse fomento e tudo mais, estão fazendo reuniões nos regionais para poder dar conta de capacitar mais gente, de formar mais gente. Eu, cada vez que vou para um circuito caixa, eu vejo mais gente diferente, tanto trabalhando quanto atleta, né? Uma coisa impressionante como cresceu.
e está crescendo o esporte, principalmente na natação e no atletismo. Mas está tendo um curso sim, né? Só que não tem quem queira, né? Porque a gente não consegue ganhar, não consegue receber para isso, as pessoas às vezes querem receber para isso também. É um nicho, eu falo para os meus alunos, é um nicho de trabalho. Quando você é classificador funcional e faz os cursos todos, é um percurso profissional que você pode fazer para outras coisas. E você é chamado para ser classificador, você recebe uma diária, recebe um prolabore para ser classificador. Então também a gente pode ganhar pessoas para arbitrar o esporte, ganhar isso e também ser classificador. Como que o esporte, a outra questão é como que o esporte ele é inclusivo, né? Isso que a gente está falando, por causa dessas outras demandas, mesmo o esporte tendo um processo seletivo de estar selecionando o esporte paralímpico, ele trabalha na perspectiva inclusiva. Realmente é diferente quando você conversa com um atleta olímpico, e alguns de nós foi atleta, e depois você convive com um atleta do esporte paralímpico, realmente a intenção era diferente, e aquilo que eu falei hoje de manhã na oficina é o seguinte: o locus dele, né, o lugar social é o esporte, ele é muito importante para ele, é onde ele se identifica, onde ele é, né, o atleta. É diferente de qual é o motivo que leva o atleta paralímpico a permanecer e a querer permanecer no sistema. É o único sistema que a pessoa pode, assim, olha, eu já vi a halterofilista, ela foi para o Mundial e ela foi para a Paralimpíada. No Brasil, ela é da natação, mas ela também faz halterofilismo. Eu disse, por que você faz isso? Ela falou, não, porque na natação tem muita gente, eu não vou conseguir chegar numa Paralimpíada, mas se eu treinar no halterofilismo, eu vou chegar na Paralimpíada. Então, ela consegue migrar. Isso ainda acontece no esporte paralímpico, é uma característica, né, ainda do esporte. O atleta ser mais velho é uma característica, e a outra é ele migrar no esporte que está, por exemplo, tem vaga ali, então eu vou ali, eu treino um pouquinho, porque aí eu consigo um índice aí no halterofilismo, daí ele vai para cá, ele vai para lá, ele vai na natação, ele vai andando, né? Nós temos um excelente atleta paralímpico, que é o Moisés, da natação. O Moisés, eu acredito, ele é atleta paralímpico da natação, mas você já viu ele jogar basquete? É fantástico, ele tem esse cara de talidomida, quem não conhece o Moisés. Ele ama jogar basquete. Esse moleque me incomodava tanto que queria saber que ele queria jogar basquete, mas ele é atleta paralímpico de natação. Qual é o sistema que dá conta disso? No máximo na Olimpíada você vê um cara migrar do vôlei de quadra para o vôlei de areia. Assim mesmo, ele leva quanto tempo para chegar lá? Para aprender de novo essa modalidade. É a única situação que a gente vê. A gente vê um pouco, às vezes, do futsal para o futebol e só. Mas, assim, do halterofilismo para natação, do basquete para natação, olha, é fantástico, né? Isso ainda acontece no Brasil, é uma característica. Essa percepção da competição que você pediu para colocar, né? Quer dizer, a importância da competição para ele, como que é diferente. E é mesmo, é diferente. É o esporte adaptado para o atleta, ele é isso, ele muda. Ah, não, você falou da mudança de classe. Não, a outra questão é a mudança de classe do atleta. Não deveria acontecer, na verdade deve ter alguma coisa aí. Porque é o seguinte, a classificação, ela avalia a condição dele de estrutura ou de condição de prova de função muscular. Quando o atleta, eu faço classificação da esgrima, nós não estamos avaliando a performance dele. Se ele subiu de peso, se ele baixou de peso, ou se ele está mais lento, isso não vai influenciar na classificação. A classificação, ela é para avaliar a condição dele de nível de lesão, né, e de resíduo muscular, de estrutura. O que acontece muitas vezes, por exemplo, a natação, é que a gente vai para a beira da água. Eu já fiz a prova. E a natação é a pior classificação que tem. Você tem razão de ficar desanimado. É a pior classificação que tem, na minha opinião. E eu sou fisioterapeuta, né? Ela é complexa mesmo. E a gente vai para a beira da piscina e tem que ficar. Primeiro você faz a prova que vocês viram ali que aparece nadando, você faz a prova de maca, que chama de sala fechada. Vai para a maca, vai ali, faz a prova, desce, sobe da maca, desce da maca, enfim. Depois ele vai para a prova na piscina, para a gente ver se ele está usando o mesmo resíduo muscular ou não. Né? Que tipo de musculatura ele está usando? O que ele está usando para depois fazer a classificação.
né? E o classificador, a função do classificador é ficar na competição e observar os atletas para ver realmente como é que se a classificação dele está correta, se ele realmente na hora da prova ele não está usando alguma outra musculatura, um resíduo muscular, e isso está dando vantagem a ele, né? Ou se ele fez mole, como você disse ali, na hora que você faz a classificação, ele vai, ele diz que não consegue, aí você põe ele numa classe baixa, por exemplo, na esgrima, né? Você vai lá ter uma prova que ele tem que ficar com os braços estendidos e fazer, porque na esgrima a gente tem o afundo, né? Então ele vai, tem que ir para uma. Então ele diz que não vai bom. Então você classifica, vê o nível da lesão, fica em dúvida, mas aí você põe ele numa classe baixa. Chega na hora da competição, o cara está batendo todas. Não, tem alguma coisa errada, né? Então aí volta para a mesa de classificação e tal. Mas hoje em dia é mais difícil acontecer, assim. Se o cara faz mole, o classificador é que tem que estar em cima, né? Tem que estar olhando. Mas tem atleta que faz corpo mole. Atleta é atleta, né, gente? Não é porque ele é deficiente que não. Atleta faz corpo mole mesmo. Se achar que vai levar uma vantagem ali, ele vai fazer corpo mole para levar vantagem. Só que depois ele vai ser chamado, né? Vai ser chamado. E existe um alerta nisso. A gente pode fazer uma recomendação na hora da competição. Se você vê, você faz uma recomendação e entrega para a comissão de classificação. E aí ela vai ficar atenta quanto ao atleta para ver se foi classificado corretamente ou não. Tem coisa que não tem jeito, o cara é amputado, acabou. Agora, na lesão medular, né, nessas outras que a pessoa pode realmente fazer um mole assim, a gente tem que ficar mesmo de olho, ok? É necessário, acho que é importante também que a gente inicie entendendo que essa reunião, ela tem que, às vezes, me perdoem se eu estou sendo indelicada, e não é nenhuma crítica, mas assim, essa ideia de esporte amador, entendendo o conceito de amador como não deveria ser, é muito perigoso. Então, assim, é preciso ter seriedade, compromisso é fundamental, né? Ter um projeto que a gente consiga gradativamente ir fortalecendo e ampliando não só as discussões, mas as ações. Eu acho que é isso que a gente tem buscado. Léo, eu sei que a pergunta foi específica para a Ruth, mas eu penso que não poderia deixar de passar em branco um próprio exemplo quando o Denilson falava que Denilson é um dos atletas que eu mostrei, e ele tem uma história de vida muito dura, né? E ele é uma pessoa super bem-humorada, e ele foi para o CREFES, né? Tentar trabalhar, ele tem paralisia cerebral, comprometimento nos membros inferiores, e tentar trabalhar a sua limitação. E uma das coisas que ele evidencia é que quando ele chega lá, ele começou a perceber que tinham pessoas até muito mais graves, com agravos muito mais severos do que ele. Então, que as coisas não eram tão assim como ele imaginava, né? E essa possibilidade o esporte adaptado nos dá. Ficaria aqui dando exemplos. Quer dizer, a pessoa não fica apenas atrelada à limitação. Ela começa a se entender, e aí, professora Vanusa, trabalhar em cima das potencialidades e das possibilidades. Eu não sei se eu tenho uma boa ou uma má notícia para te dizer, porque eu estou até hoje me preparando. E quanto mais eu estudo, mais eu descubro que eu não sei. E que mais coisas eu tenho que aprender. Mas assim, a gente tem alguns exemplos que a gente percebe que tem funcionado. Mas eu entendo também, acho que o Chico estava dizendo isso ontem, que a presença desses alunos na escola regular já vem apontando que são as políticas educacionais que a gente não pode permitir. E quando eu vou à PAI, professora Sayonara, e aí tem toda uma discussão sobre o espaço segregado, o que é o espaço inclusivo, mas eu digo assim, por que uma criança autista, claro que existe um método ali, uma lógica, mas por que a criança autista, às vezes, na PAI, ela tem um comportamento diferente da escola? Por N questões, mas principalmente porque na sala de autistas são quantas crianças em sala, professora, por favor? Limite máximo. Quantas crianças a gente tem na escola escolar? Enquanto a gente não entender que a gente precisa discutir as nossas políticas educacionais também, a gente não vai sair de onde a gente está. Mais uma fala do professor José Geraldo Bueno, quando ele dizia, como é que a gente quer um professor reflexivo se ele trabalha de manhã, de tarde e de noite para ter uma renda mínima? O cara quer dormir, ele não quer refletir de noite. Já pensou, eu trabalho de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, eu vou refletir a minha prática? Não tem condições, cara, vira esquizofrênico, porque não descansa. E a gente aceita isso. A gente aceita. E a gente precisa
provocar. Eu entendo que essa discussão, professor Arthur, as mudanças não se dão da noite para o dia, mas elas precisam ser iniciadas. E aí eu volto ao que eu comecei dizendo, com compromisso, com seriedade, com projetos, porque eu acho que é a nossa única alternativa, tá? Alguém ainda tem perguntas para a mesa? Pelo andar da hora, vamos fazer mais um bloco de 3 perguntas e a gente encerra nessas 3 inscrições as perguntas, tá bom? Porque em seguida, 5 horas, parece que vai haver entrega dos certificados no Centro de Educação Física. Então vai haver o deslocamento das pessoas para poder pegar o certificado. E os certificados que são referentes às instituições, prefeituras que compraram, né, a vaga dos professores, parece que vai ser entregue pelo representante das prefeituras aos professores das referidas instituições. Ok? Passando a palavra ao professor. Meu nome é Marcos Vinícius, eu sou professor de Educação Física, graduado em 85. E desde 88, né, envolvido com o paradesporto, como atleta e como professor, porque eu já era graduado quando eu comecei tarde no paradesporto, porque não havia organização no país. Foi a partir de Seul, o professor deve lembrar disso, que começou o movimento brasileiro, né? Então, foi aí que eu me envolvi tanto como atleta do judô como também professor de educação física, que o faixa preta que eu era, eu treinava os alunos que eram iniciantes, né? E, ironicamente, minha primeira participação foi num campeonato de futsal, com futebol B1, né? No Rio de Janeiro, no Maracanãzinho, primeiro campeonato brasileiro de futebol B1, né? E cheguei a ser campeão brasileiro como técnico em 95. Também eu consegui introduzir o judô feminino no Brasil em 91, né, com a iniciativa em Belo Horizonte, eu sou de lá, e participei também em Curitiba de um trabalho na Unicemp, que criou o Clube Paradesportivo do Deficiente Visual, não sei se a senhora conhece, né, com o professor Mário Sérgio, trabalhamos juntos lá. Então, nessa passagem, ela teve de Belo Horizonte, né, a pessoa, e hoje no Instituto Luiz Braille e no G7, que é uma entidade. Né? SESEC São Paulo. Faltou a SESEC São Paulo, mas foi uma passagem rápida, né? E que eu ando demais, sabe, professora? Então, a pergunta direcionada para a senhora é o seguinte: a terceira conferência nacional, que a gente participou recentemente, ela apontou para a centralização das atividades, né, nas grandes cidades principalmente. O Centro Paralímpico, o Centro Olímpico, a tônica foi essa, né? Então, eu queria saber se esse realmente é o caminho para a gente conseguir um maior desenvolvimento, dado que, por exemplo, em Vitória, na região metropolitana, os deficientes estão espalhados. É uma região grande e que a gente tem pessoas da Serra, várias cidades e pouca gente em Vitória. A professora Graça deve ter identificado isso, né, nossas pesquisas. E se o centro que a senhora participa lá em Curitiba, seria financiado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, e como que a gente, se é financiado, como que a gente consegue esse financiamento aqui, já que há essa tendência de centralização das atividades? Obrigado. Tem um e outro lá. Tem ela também? Então vamos fazer os 4. Encerra. Ok? Bom, boa tarde, como eu já falei, meu nome é Rosana. Eu comecei tarde também, eu descobri que eu tinha deficiência visual aos 14 anos. Bem, a médica falou que aos 16 eu ia ficar cega, estou com 37 e não fiquei ainda, né? Eu comecei como atleta no Instituto Luiz Braille, que é o IUBS, fui para Vila Velha em sede, e depois fui para São Paulo, onde estou competindo, e voltei para Vitória para competir esse ano por Vitória. E trabalho também com pessoas com deficiência, trabalho no judô inclusivo, junto com o Marcos, estagiário da prefeitura, estudante de educação física. E um grande problema que a gente vê, eu tenho certeza que o Léo, o professor Luiz Cláudio também, nós trabalhamos muito assim, os paratletas hoje já são todos velhos como eu, né?
Então está sendo muito difícil. A própria Graça, ela procurou saber, tentou lembrar se tal uma pessoa, que foi uma atleta que hoje está na seleção brasileira, que é a Nilce Marques, não lembrou o nome dela. Ela foi levada para o Benjamin Constant, no Rio de Janeiro, por ter condições melhores, talvez como nós procuramos SESEC, condições melhores, São Paulo, patrocínios, outras formas de crescimento mesmo, tanto pessoal quanto esportivo. Então, como tentar trabalhar a base aqui no nosso estado? Porque tá todas as crianças elas estão dentro de casa, a gente não consegue cadastro, nem no centro de saúde, nem na escola, esses cadastros nunca batem, a gente não consegue trabalhar a base aqui no nosso estado. Eu queria saber se aqui no estado tem algum curso de formação para crianças especiais ou até para esporte. Se aqui no estado tem alguma formação desse. E eu trabalhei na Escola de Surdos de Cachoeira de 2004 para 2009. E aí, esse ano o Estado tirou a Educação Física da Escola de Surdos. E eu gostaria de colocar um questionamento a respeito do surdo, porque a gente observa que o surdo não participa da Paralimpíada, ele não se enquadra, né? Mas a questão é que ele está ficando aquém em relação ao esporte, porque a gente não observa surdos participando do esporte de uma forma geral. E a quantidade de surdos no Espírito Santo é muito grande. Só em Cachoeira, na escola que eu trabalhava, tinha 170 surdos. E só em Itapemirim, que é uma cidade muito pequena, tinha 40 surdos só em Itapemirim, que não frequentavam a escola por falta de transporte, enfim. Então eu queria saber, colocar esse questionamento do surdo, porque ele está ficando aquém, não tem sido feito um trabalho de esportes com o surdo. A gente não observa, nem nas Olimpíadas, quando fala campeão, nunca tem surdos competindo, é muito raro isso, então eu queria colocar essa questão do surdo. E, enfim, aí eu vou iniciar a minha fala, e se alguém quiser depois aprofundar, eu vou ter o maior prazer, e aí eu já começo respondendo a pergunta do Anderson, porque assim, hoje não temos, Anderson, curso de formação, mas a gente se coloca à disposição aqui na universidade. A gente tem um laboratório de educação física adaptada, que é assim, literalmente coração de mãe, né, Chico? Cabe tudo e todos. A gente assim, tem trabalho de extensão de pesquisa, a gente faz de tudo, porque pode parecer desqualificante, mas assim, a gente tem ampliado bastante com responsabilidade. E diga, Chico, O que a Graça está colocando é que a gente está aberto, por meio do LAEFA, na universidade, a possibilidade de abrir parcerias, né? Pessoas que estejam querendo se agregar ao grupo e oferecer, né, essas propostas, e a gente tentar, juntos, constituir uma estrutura possível, né, nesse sentido. E aí eu vou pegando as respostas, meio que tentando fazer um gancho. E aí, Rosana, a questão de trabalhar a base, para mim, eu pensei em políticas públicas, não tem como a gente desatrelar a saúde, fazer um trabalho principalmente de identificação, senso. Por exemplo, aqui na universidade a gente está participando de uma comissão de acessibilidade e a gente não sabe ainda concretamente quem são os alunos com deficiência na universidade, até porque isso não é um problema da universidade. Eu, ano passado, fui numa cidade do interior porque eles tinham que responder ao censo demográfico e como o menino apresentava alguma coisa, mas ele não enquadrava, ele não era cego, ele não era surdo, ele não era deficiente físico e também não entrava com deficiência intelectual, ele entrou com TGD, Transtorno Global de Desenvolvimento. Então uma cidade, que eu não vou citar, pequenininha, apresentava no censo 300 TGDs, né? Então a gente foi lá conversar um pouquinho e explicar, então essa dificuldade de por que é importante a gente identificar, porque aí a gente tem como se planejar e se organizar, né? Conhecer quem são os nossos alunos. E aí, o Anderson, eu volto assim, quando a gente identifica uma necessidade de formação, a gente pode também pensar em capacitar esses professores, seja com parcerias nas instituições estaduais, municipais, né? Ou também ofertar para o público em geral. Agora, a gente não pode perder de vista a questão
Eu me lembro que o Martoni, professor que treina basquetebol e rugby, e o próprio Adalberto dizia, às vezes a gente não tem atleta de basquete em cadeira de rodas porque ele tem uma limitação, mas ele não anda na cadeira de rodas e ele não quer sentar, porque ele acha que sentar na cadeira né? Exatamente. E às vezes a família, ela tem uma dificuldade de identificar, de reconhecer, e ela acaba querendo, como eu disse, proteger o seu filho, mas não percebe que excesso de proteção não desenvolve, né? Muito pelo contrário. E aí a Lígia Amaral Assunção, ela é perfeita quando ela vai dizer sobre mecanismos. Ai meu Deus, esqueço tudo, o texto da Crocodilos e Avestruzes que eu vi você trabalhando de manhã, mecanismos de defesa. Quando ela diz que rejeição não é só tratar mal. Quando você faz pelo outro, é como se você dissesse, ele não é capaz. E quando ele não é capaz, eu vou fazer por ele. Então essa superproteção, ela também prejudica. Eu diria que prejudica na mesma dimensão. Juliana, olha só, eu vou deixar a Ruth falar um pouco mais sobre a questão dos surdos. Mas assim, a priori, o surdo ele não tem nenhuma limitação orgânica, fisiológica, então não justificaria uma prática adaptada. Na minha modesta concepção, a grande dificuldade nossa é a comunicação. Né? Eu já cansei de me ver um aluno surdo de costas para mim e eu, vambora, gente. E todo mundo sai e ele fica de costas para mim. Porque eu não me dei conta de que ele, não é? É a questão do treinamento, entendeu? Porque, por causa da limitação da comunicação, esse surdo ele não consegue chegar a um esporte de alto rendimento, por causa da questão de treinamento. Entendeu? Pois é, aí, Juliana, eu diria a limitação é nossa ou dele. Porque se a questão está na comunicação, será que é tão complicado pensar estratégias que ele consiga compreender o que é preciso fazer? Eu entendo que a gente precisa pensar a nossa formação, né? E, inclusive, há uma discussão, nada fechada, mas de que os surdos não querem ser reconhecidos como deficientes, eles querem serem vistos como diferentes. Entendeu? A gente também às vezes precisa ouvi-los, né? E aí eu vou, mais uma vez, me desculpar, eu só peço desculpas e pedir licença. E aí acho que a Ruth, até porque vem lá do Sul, não é? Essa discussão da comunidade surda, esse movimento é até forte, bem mais que a gente imagina. Uma boa tarde e a gente está aqui à disposição, tá bom? Queria pedir uma salva de palmas. Obrigado pela participação. Bom, começar respondendo a questão da Conferência Nacional, né, para o Marcos, né? E o Marcos é um gigante aí na área do desporto, né, adaptado aí na deficiência. Agora eu estou reconhecendo você. E a gente já se viu em alguns lugares, eu tenho certeza disso. Quando eu vi você, eu sabia que eu te conhecia de algum lugar. Agora eu estou vendo. E quando ele citou o Mário Sérgio, então pronto, fechou, né? Porque aí o Mário Sérgio é uma pessoa que foi o primeiro presidente da Confederação Brasileira de Desporto para Cego, quando ainda era a associação, né? Associação Brasileira de Desporto para Cego. Mário Sérgio é uma figura. Imaginem um cego que dá muito trabalho e se você olhar de longe parece que ele enxerga. Esse é o Mário Sérgio, né? Pessoa bastante polêmica, ele foi meu aluno e batalhador, e o futebol ganhou realmente força, né, por conta do movimento que ele fez no Brasil e fora do Brasil. Por isso o futsal hoje é esporte paralímpico, né? Lutou muito para isso. Mas em relação à Conferência Nacional, eu realmente não pude acompanhar as discussões. Não foi possível, porque no momento eu fiz uma discussão, uma conferência livre, fizemos uma conferência livre em Curitiba, mas não chegamos nem perto de discutir a questão do esporte paralímpico, né, ou do esporte para pessoas com deficiência. E na época da discussão final, né, eu estava envolvida no trabalho do Ministério do Esporte. Eu fui designada para ir para uma discussão do Mais Educação, que é onde o programa Segundo Tempo agora tem uma parceria com Mais Educação, né, na questão da escola. Então eu acabei não indo fazer essa discussão. Mas assim, o que você me traz também não é muita novidade no sentido da estratégia de criar centros de formação
isso, e de atendimento, de formação de atletas paralímpicos. Isso já é uma estratégia usada em diferentes lugares do mundo. Né? Por exemplo, Curitiba é um centro de excelência na área da ginástica artística e do voleibol. Né? O voleibol tem também em Saquarema um centro, Curitiba também tem um centro. Quer dizer, é uma estratégia de concentração de atletas para dar um melhor suporte para ele poder se desenvolver na modalidade, ou seja, ele fica 100%, que a gente chama de DE, né, uma dedicação exclusiva, e ele ganha todo o subsídio e todas as condições para estar ali treinando. Eu digo para você o que eu penso disso, é uma estratégia, Como é que nós vamos conseguir isso e fazer disso realmente uma situação melhor nas diferentes modalidades? Tem que ter competência política. Para fazer isso, você tem que ter o centro, você tem que ter todo o pessoal, você tem que ter toda uma estrutura. Imagine toda uma equipe de fisiologia, né, de médico, de fisiologista, de pessoal que vai fazer avaliação física e outros tipos de avaliação, de técnicos para acompanhamento. Né? Quando eu estive em Sydney, na Paralimpíada de Sydney, o pessoal da comissão de avaliação saiu um dia para fazer visita a um centro que foi o centro que reuniu os atletas australianos durante determinado tempo. Essa coisa da estratégia de concentrar. Eles foram conhecer esse centro onde os atletas estiveram concentrados. É uma prática, né, para aquele que quer realmente progredir, não deixa de ser uma boa estratégia. Eu não sei se nós vamos ter competência para isso, né, no sentido político e de estrutura e de pessoal. Mas se o Brasil quiser fazer, ele vai fazer. Os outros países conseguiram fazer, fizeram assim. A ginástica olímpica, a gente pode ter a ginástica artística, né, a ginástica olímpica, a gente vê que cresceu demais depois do centro. Cresceu demais. Ginástica olímpica, eu fui ginasta. Né? Eu comecei no esporte na ginástica. E assim, no tempo da Nádia Comanete. Né? O Brasil não era nada na ginástica. Mal chegava. E aí, depois da formação do centro, todo um trabalho, né? que aqui a gente deixa registrado da Vicélia Florenzano e toda a sua equipe, né? Que foi presidente da Confederação Brasileira de Ginástica, para chegar no que chegou. Nós trabalhamos os polos de ginástica no Paraná, e nessa época eu era árbitro e era técnico, dos polos de ginástica que eram polos, concentrações diluídos no estado inteiro, e isso foi tendo um crescimento e chegou lá no centro de excelência. Eu vejo com bons olhos se estiverem pensando nisso. Temos que pensar a que custo, né? Aí é outra conversa. Nós temos que pensar a que custo. O que isso vai custar para a população, e se isso vai ter caráter permanente, se nós vamos ter também não só a elite, mas nós vamos ter trabalho de base. Toda a concepção disso, ela pode ser extremamente benéfica, mas ela pode ser extremamente prejudicial também, se ela não for pensada assim nessa perspectiva do permanente e da base, né? Quanto ao Clube Paralímpico, né, que quem perguntou do Clube Paralímpico, o professor que estava ali, acho que ele já foi, de como é que a gente consegue esse fomento e tal. Foi você mesmo? Desculpe, Marcos, tinha um professor aqui. O edital que está no... Eu quero saber se o centro que funciona em Curitiba foi financiado. Ele é financiado. Ele faz parte de um dos, acho que 10 ou 12 centros, clubes paralímpicos. Nós entramos no edital, nós fizemos parte desse edital, concorremos, né? Fizemos um projeto e uma parceria, já trazendo os dados, trazendo coisas dos atletas, daquilo que a gente já tinha, e nós entramos e conseguimos. É um recurso. Nós temos bolsistas para isso, são 3 bolsistas do Comitê Paralímpico para um projeto, que é esse que eu mostrei, o REX, né? O projeto que a gente chama de o Clube Paralímpico, em 3 deficiências, né? Deficiência física, visual e intelectual. Nós temos também intelectual. E é uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, a universidade que você conheceu, Positivo, com a professora Fátima, né? E a ADFP e uma outra associação, agora não lembro o nome. Então, nós temos a
parceria e nós temos o clube. E nós funcionamos em diferentes locais, não só na Federal do Paraná. Aquilo que vocês viram é uma parte do clube que funciona na Federal do Paraná. Tem uma parte que funciona com a Fátima, lá no Positivo. Né? Então, pela associação. Não foi pedido pela universidade, ele é pedido pela Associação dos Deficientes, ele que faz o projeto e nós somos os parceiros. Só para que eu tentei do projeto Escola Parolímpica. São 20 vagas por ano, né? No final do ano passado que saiu o edital, e são R$60 mil para cada por ano. Por ano. A gente tinha acho que uns 35 concorrentes para 20 vagas. Nós estamos olhando assim que instituições como Benjamin Constant, Andef de Niterói, a CPSP de São Paulo, as grandes instituições do Brasil conseguiram esse financiamento, e outras que fazem o trabalho como você sabe que a gente faz, que não tem nada, todo o trabalho voluntário a gente não consegue. Isso que me deixou um pouco em dúvida em relação ao processo de seleção desse projeto. Mas eu acredito que ele vai ser anual. Ele é anual, está no edital. Sempre para novembro, dezembro, abre o edital. Abre de novo. A escola pode pedir, tá? Se tiver um projeto de uma escola que tem um grupo de deficientes, pode pedir. Eu acho que tem escola que conseguiu a lista. Mas funciona assim. Eu acho que é a única forma de financiamento que o Comitê Paralímpico oferece hoje. São para o esporte escolar e para essa iniciação esportiva. Tem uma idade até uns 8 anos, 19 anos. Isso. Para atender. Tem que atender esse público, colocar um número de pessoas atendidas. Isso. E a gente entrou por edital, pela associação. Nós fizemos uma parceria. É Ministério do Esporte, entra em esporte escolar, entra lá em Clube Paralímpico. O site do Comitê Paralímpico também tem cpv.org.br. Isso. Aí tem lá, foi possível, eu captei o edital, toda a proposta, para estudar, e tem lá já o documento de preenchimento, que você pode ir estudando também, já fazendo e já preparando, não deixar, né? Preparar, porque é um projeto, na verdade, né? Um projeto que tem que ser feito. Quanto à questão do surdo, é isso mesmo que a gente está falando assim, é a cultura do surdo, que tem que ser, desde sempre, a questão não existe uma parte da comunidade que não se considera pessoa com deficiência, mas sim que tem uma outra cultura como uma segunda língua. Na verdade, a primeira língua é a língua, é a língua do surdo, e depois seria a língua do país, isso. Então, é uma questão cultural da cultura surda. Não vejo que ele não está inserido, talvez desarticulado, porque eles têm jogos estaduais, jogos nacionais e os jogos mundiais, que é os jogos silenciosos. Na verdade, o Estado ou a instituição deve estar desarticulada com a comunidade, por isso não está participando. E a gente vê crianças, pelo menos em Curitiba, ou por onde eu ando, no estado do Paraná, a gente vê crianças com deficiência auditiva participando ativamente em outras competições, em outros jogos, em outras práticas, e também podendo participar, às vezes, das competições específicas. Né? Mas realmente a gente não tem muitos dados e a gente também não tem muita notícia. Sabe que funciona, mas é bem silencioso mesmo. A gente nem fica sabendo onde é que está. Assim, eu mesma fui, acho que uma vez só na minha vida, por um acaso, assim, estava acontecendo uma competição local, de uma escola de deficientes auditivos, eles estavam fazendo, já validando para essa competição, enfim, e eu fui assim convidada e apreciei aquela competição também, nunca mais ouvi sobre isso. A gente sabe que tem pesquisa, você olha, está tudo lá, né? Mas eles realmente não participam de uma cultura. Eu tenho uma orientanda de monografia de curso que ela está estabelecendo, a gente está estudando justamente isso, a curiosidade é tanta que eu disse para ela, eu quero saber onde é que eles estão. Vai pesquisar, e ela trabalha com surdo, eu disse, eu quero saber quanto a cultura surda está influenciando na prática pedagógica do professor de educação física, quer dizer, quanto que isso eles estão interferindo um no outro, assim, como é que eles estão lidando com isso. É uma monografia de conclusão de curso, né, que a gente está fazendo com uma das alunas, mas realmente é mais desarticulação, porque o pessoal está funcionando. Precisamos descobrir aonde. Obrigada. Bom, para a gente encerrar, e antes de encerrar, nós fizemos aqui na mesa, né,
criamos uns critérios aqui que eu fiz doação de 2 livros que estão sendo lançados agora pela editora da UFES, só que aí nós instituímos as regras aqui de quem ganharia esses livros seriam as 2 primeiras pessoas que fizessem perguntas. Aí nesse caso, o professor Arthur e o professor Leonardo Miglinas, que aí eu vou passar então, gostaria que vocês viessem aqui para pegar. Os livros, a gente não tinha critério para sorteio, a gente estabeleceu antes, parabéns. Ficaram aqui até o final, fizeram as primeiras perguntas para iniciar o debate. E aí foi uma regra criada aqui, porque não tinha como fazer um sorteio, né, de outra forma, então a gente pensou assim, quem fizer as 2 primeiras perguntas ganha o livro. Então, está colocado aí. A ousadia ganhou. Gente, queria agradecer assim, a presença de vocês, né? Essa mesa ficou de 2 horas, praticamente 2h15, que a gente começou com um pouco de atraso, porque de manhã... esqueceram lá hoje? A Ruth chegou também nesse horário, mas a gente também ia atrasar também em função de que hoje de manhã parece que atrasou um pouco a programação lá, e com isso também atrasou o retorno de vocês do almoço. E aí a gente está até às 5 horas aqui, então eu queria agradecer essa tolerância, saber que tem pessoas aí preocupadas em tentar dinamizar essa área que, pelo que vocês observaram, né, nas falas da Ruth, da professora Graça, principalmente na fala da professora Graça, que representa um pouco o que tem aqui no Estado, né, são poucas as pessoas que estão envolvidas com isso, são poucos os trabalhos que ainda não tem uma estrutura de desenvolvimento. Então, acho que é uma luta que a gente também precisa começar a entrar e formar parcerias para ver se a gente amplia as possibilidades de crescimento da área. Então, eu queria agradecer a vocês, queria pedir uma salva de palmas à professora Ruth também. E convidá-los, porque às 19 horas tem a Noite Cultural no Centro de Educação Física. Então, tem uma programação cultural que vocês têm acompanhado aí, e a noite é para vocês participarem dessa noite cultural. Deve ser alguma coisa que envolva, inclusive, a participação de vocês no sentido de fazer coisas. Tá ok? Obrigado, então. Bom retorno, e agora tem entrega lá dos certificados no Centro de Educação Física. E os certificados. Obrigado, gente.